3. Reconhecimento de argumentos. Passemos agora ao problema de reconhecer argumentos. Em cada argumento, uma ou mais premissas e uma conclusão são afirmadas, mas nem toda a acessão de muitas proposições constitui um argumento, pois jornais, revistas e livros de história apresentam com fartura asserções, embora a tendência seja para conter relativamente poucos argumentos. Conter argumentos, asserções, conter numerosas asserções é uma condição necessária para que o discurso expresse um argumento, mas não uma condição suficiente. Não obstante, essa condição necessária distingue os argumentos de vários gêneros dos não-argumentos com que são às vezes confundidos. Considere-se este enunciado: se os objetos de arte são expressivos, eles são uma linguagem. Tal proposição é denominada condicional. Sua proposição componente, os objetos de arte são expressivos, não é afirmativa, nem sua outra proposição componente. Eles são uma linguagem. Afirma apenas que a primeira implica a segunda, mas ambas poderiam ser falsas, independentemente de tudo o que o enunciado declara. Nenhuma premissa é declarada, nenhuma inferência é feita, nenhuma conclusão é reivindicada como verdadeira. Não há argumento neste caso. Mas examine-se agora a seguinte citação de Art as Experience, de John Dewey. Porque os objetos de arte são expressivos, eles são a linguagem. Aqui temos, de fato, um argumento. A proposição objetos de arte são expressivos é afirmada como premissa, e a proposição são uma linguagem decorre dessa premissa, portanto, é enunciada como verdadeira. Uma declaração condicional pode parecer um argumento, mas não é um argumento. Por isso, os dois não devem ser confundidos. Consideremos um outro trecho que parece, à primeira vista, ser ainda mais um argumento que o exemplo anterior. No prefácio de Roget's Thesaurus, encontramos: os sinônimos são bons servos, mas ambos ruins, portanto, escolham-nos com cuidado. Apesar da presença do típico indicador de conclusão, portanto, no trecho acima, não consideramos tais declarações, de um modo geral, como uma expressão de argumentos. O que se segue, portanto, é mais uma ordem do que uma proposição, e como uma ordem, não é verdadeira nem falsa, não pode pretender ser verdadeira com base no que é afirmado no resto do trecho. Sempre que uma ordem, em vez de uma asserção, ocupa o lugar próprio de uma conclusão, não temos um argumento. Premissas e conclusões devem ser afirmadas num argumento, e é por isso que trechos como estes não expressam argumentos. Já sublinhamos que, embora qualquer trecho que expresse um argumento contenha várias proposições nele afirmadas, nem todo o trecho em que várias proposições são enunciadas contém necessariamente um argumento. Para que um argumento esteja presente, uma dessas proposições afirmativas deve decorrer de outras proposições declaradas como verdadeiras, as quais se apresentam como base para a conclusão, ou como razões para se acreditar na conclusão. Essa pretensão da verdade pode ser explícita ou implícita. Será explícita pelo uso de indicadores de premissa ou indicadores de conclusão,
ou pela ocorrência de palavras tais como deve, tem que ou necessariamente na conclusão. Mas a presença desses indicadores de argumento não é sempre decisiva. Já vimos como, portanto, pode introduzir uma ordem em vez de uma conclusão. Alguns desses indicadores de argumento têm igualmente outras funções. Por exemplo, se compararmos, desde que Henry se diplomou em medicina, sua renda provável é muito elevada. Com Desde que Henry se diplomou em medicina, houve muitas mudanças nas técnicas médicas. Vemos, vemos que, embora o primeiro seja um argumento em que a palavra desde indica a premissa, o segundo trecho não é um argumento, de maneira alguma. No segundo, a palavra desde tem um uso mais temporal, doravante, a partir de, do que lógico, visto que, uma vez que as palavras porque e por quanto também têm outros usos, além dos estritamente lógicos. Comparemos os dois trechos seguintes. Nenhum sistema pode existir metade matéria e metade antimatéria, porque as duas formas de matéria se aniquilam mutuamente. E o Império Romano desmoronou e pulverizou-se porque lhe faltava o espírito de liberalismo e livre iniciativa. No primeiro, temos um argumento em que o termo porque indica a premissa. Sabe-se que as duas formas de matéria se aniquilam mutuamente, e disto é inferido que nenhum sistema pode existir metade matéria e metade antimatéria. Mas no segundo trecho, não há argumento. Não inferimos que o Império Romano desmoronou e pulverizou-se. A asserção de que ao Império Romano faltava o espírito de liberalismo e livre iniciativa não é oferecida como prova, base ou razão para acreditar que o Império Romano desmoronou e pulverizou-se. Esta última proposição é mais bem conhecida e está muito mais atestada do que a anterior. O que temos aqui é a explicação proposta por von Mises para a derrocada do Império Romano. O que se enuncia é uma conexão casual entre a falta de espírito liberalista e de livre iniciativa do Império Romano e o seu desmoronamento e pulverização. Ambas as proposições são afirmativas e uma conexão é enunciada afirmativamente para mantê-las interligadas, mas aí acaba a semelhança, muito embora as formulações desses não argumentos possam ser exatamente como as de argumentos. A diferença entre argumentos e não argumentos é primordialmente uma diferença de propósito ou interesse. Uns e outros podem ser formulados no modelo que, porque, P. Se estamos interessados em estabelecer a verdade de que e se P é oferecido como prova dela, então Q, porque P, formula um argumento. Contudo, se considerarmos a verdade de Q não problemática, tão bem estabelecida, pelo menos, quanto a verdade de P,
E se estivermos interessados em explicar por que é o caso, então que, porque P, não é um argumento, mas uma explicação. Mas nem todos os exemplos são tão facilmente classificados. Em cada caso, o contexto pode ajudar a esclarecer a intenção do escritor ou do locutor. Se seu propósito for estabelecer a verdade de uma de suas proposições, ele formula um argumento. Se seu propósito é explicar, então formula uma explicação. As explicações serão examinadas em menor detalhe mais adiante no capítulo 13 deste livro. Exercícios. Apenas alguns dos trechos seguintes contêm argumentos. Indicar os que têm argumentos e identificar suas premissas e conclusões. 1. Bem-aventurado é aquele que nada espera, pois nunca será decepcionado. Alexander Pope. 2. Peça o mesmo para mim, pois os amigos devem ter todas as coisas em comum. Platão. 3. Quando o elevado preço do trigo é o efeito de uma procura crescente, é sempre precedido de um aumento de salários, pois a procura não pode subir sem um aumento dos meios do povo para pagar aquilo que deseja. David Ricardo. 4. Quando todas as demais circunstâncias são idênticas, os salários são geralmente mais elevados nos novos ramos da indústria e comércio do que os antigos. Quando um empresário tenta estabelecer uma nova indústria, deve, em primeiro lugar, atrair os operários de outros empregos com salários superiores aos que ganham em seus próprios ramos, ou então aos que a natureza do seu trabalho, de algum modo, exige. E um tempo considerável deve transcorrer antes de ele se arriscar a reduzi-los ao nível comum. Adam Smith, Riqueza das Nações. 5. Se quereis descobrir vossa opinião real sobre alguém, observai a impressão que vos causa a primeira observação de uma carta escrita por essa pessoa. Arthur Schopenhauer. Schopenhauer, Observações Psicológicas. 6. Poucos negariam que uma taxa de licença incidindo especificamente sobre o privilégio de disseminar ideias infringiria o direito de livre expressão. Para citar uma razão, entre outras, se o Estado tributasse o privilégio, teria que fixar o montante do tributo e, através da taxa, controlaria ou suprimiria a atividade que assim tributou. Juiz-presidente Stone. 7. Se dermos a eternidade a significado, o significado não de duração temporal infinita, mas de intemporalidade, então a vida eterna pertence aos que vivem no presente. Ludwig Wittgenstein. 8. Os sedativos não se limitam a induzir o sono e, de fato, as pessoas que sofrem de insônia transitória são mal aconselhadas a tomar vários drinks e depois algumas pílulas suporíferas, sobretudo se tiverem mais de 50 anos. Na combinação, os efeitos da droga são intensificados e as doses que uma pessoa talvez considere moderadas podem ser
até fatais. 9. O padeiro que trabalha na constru o pedreiro que trabalha na construção de uma casa pode ignorar o seu projeto geral ou, de qualquer modo, talvez não o tenha constantemente na ideia. O mesmo acontece com o homem, trabalhando todos os dias e todas as horas de sua vida, dedica poucos pensamentos ao caráter da vida como um todo. Arthur Schopenhauer. Schopenhauer. 10. A nenhum homem é consentido ser juiz em causa própria, porque seu interesse certamente influirá em seu julgamento e não improvavelmente corromperá a sua integridade. James Madison. 11. Como é impossível para todo indivíduo, como para toda nação, simultaneamente ser mais forte do que seus vizinhos, é um truísmo que a liberdade separada das liberdades de determinadas pessoas e classes só pode existir à medida que é limitada por regras que assegurem que a liberdade para alguns não significa escravidão para outros. R. H. Tawney. 12. O negócio da etiqueta está indo muito bem, obrigado. Os livros que instruem um sujeito como não ser cacete nem grosso se estão tornando agora de rigor no mundo editorial, sobretudo porque raramente cometem o mais desastrado passo em falso livresco, perder dinheiro. 13. Essas distribuições sobre os esforços dos suplicantes para pregar as novas do reino deviam ser abolidas, porque oneram o direito dos suplicantes a render culto à divindade à maneira deles e a espalhar o evangelho tal como o entendem. Juiz Murphy. 14. A longo prazo, um bom ampliador é um instrumento sábio. Uma máquina defeituosa não só lhe estragará a foto, mas destruirá seu interesse pela fotografia e arruinará sua disposição. Aaron Sussman. 15. Do ponto de vista do súdito, poder-se-á concluir que uma democracia pura, pela qual entendendo uma pela qual entendo uma sociedade que consiste num reduzido número de cidadãos que se reúnem e administram o governo em pessoa, não pode admitir emenda alguma para os erros cometidos pela facção. Uma paixão ou interesse comuns, em quase todos os casos, serão sentidos por uma maioria do todo. Uma comunicação e conserto resultam da forma do próprio governo, e nada existe para impedir os incentivos a fim de sacrificar o grupo mais fraco ou o indivíduo nocivo. Por isso é que tais democracias foram sempre espetáculos de turbulência e conflito. Foram sempre comprovadamente incompatíveis com a segurança pessoal ou os direitos de propriedade, e, em geral, foram tão curtas na própria vida quanto violentas na própria morte. James Madison. 4. Dedução e indução.
Os argumentos estão tradicionalmente divididos em dois tipos: dedutivos e indutivos. Se bem que todo argumento implique a pretensão de que suas premissas forneçam a prova da verdade de sua conclusão, somente um argumento dedutivo envolve a pretensão de que suas premissas fornecem uma prova conclusiva. No caso dos argumentos dedutivos, os termos técnicos válido e inválido são usados no lugar de correto e incorreto. Um raciocínio dedutivo é válido quando suas premissas, se verdadeiras, fornecem provas convincentes para sua conclusão, isto é, quando as premissas e a conclusão estão de tal modo relacionadas que é absolutamente impossível as premissas serem verdadeiras se a conclusão tampouco for verdadeira. Todo raciocínio ou argumento dedutivo é válido ou inválido. A tarefa da lógica dedutiva é esclarecer a natureza da relação entre as premissas e a conclusão em argumentos válidos e, assim, nos permitir que discriminemos os argumentos válidos dos inválidos. A teoria da dedução, incluindo a lógica tradicional e simbólica, ocupa a segunda parte deste livro. Um raciocínio indutivo, por outro lado, envolve a pretensão não de que suas premissas proporcionem provas convincentes da verdade de sua conclusão, mas de que somente fornecem algumas provas disso. Os argumentos indutivos não são válidos nem inválidos, no sentido em que estes termos se apliquem aos argumentos dedutivos. Os raciocínios indutivos podem, é claro, ser avaliados como melhores ou piores segundo o grau de verossimilhança ou probabilidade que as premissas confiram às respectivas conclusões. Nosso estudo da probabilidade e da teoria de indução é expressado na terceira parte. Exercícios: distinguir os argumentos dedutivos e indutivos contidos nos seguintes trechos. 1. Como os testes demonstraram que foram precisos, pelo menos 2, 3, 2 e 3, 2, 3 segundos para manobrar a culatra do rifle de Oswald, é óbvio que Oswald não poderia ter disparado 3 vezes, atingindo Kennedy 2 vezes e Connally uma vez, em 5, 6 segundos ou menos. 2. Jim disse que as abelhas não picariam idiotas. Mas não acreditei nisso, porque já experimentara uma porção de vezes e nunca me haviam picado. Mark Twain. 3. Que Hamilton tivesse possuído, em qualquer altura, uma considerável soma em títulos ou outros valores parece altamente improvável, pois nunca foi um homem rico, e ao morrer deixou poucos bens. Charles A. Bird. 4. Como o homem é essencialmente racional, o reaparecimento constante da metafísica na história do conhecimento humano deve ter explicação na estrutura da própria razão. Etienne Gilson. 5. Um hortelão
que cultiva sua própria horta com suas próprias mãos, reúne em sua própria pessoa três diferentes caracteres: de proprietário rural, de agricultor e de trabalhador rural. Seu produto, portanto, deveria pagar-lhe a renda do primeiro, o lucro do segundo e o salário do terceiro. Adam Smith, A Riqueza das Nações. 6. Numa escola subprivilegiada do Harlem, costumavam testar a inteligência de todas as crianças em intervalos de 2 anos. Concluíram que, de 2 em 2 anos, cada classe que avançava tinha menos 10 pontos de inteligência inata, isto é, os esforços unidos à influência familiar e à educação escolar, por sinal, uma poderosa combinação, conseguiram fazer com que as crianças ficassem significativamente mais estúpidas de ano para ano. Se tivessem mais alguns anos de vínculos familiares compulsórios e instrução obrigatória, acabariam todas como idiotas perfeitas. 7. As etnias têm escassa tradição na fabricação de calçado e pouco conhecem do prestígio antigamente associado ao ofício de sapateiro. Daí serem menos resistentes à mecanização da indústria do calçado do que os grupos que fizeram sapatos nos velhos tempos. W. Lloyd Warner e J. O. Lowe. 8. Podemos até dizer que, se não houvesse escassez nem restrições de alimento, então aqueles animais que hoje temem o homem ou são selvagens por natureza seriam dóceis e estariam familiarizados com ele, e do mesmo modo uns com os outros, isto é, demonstrado pela maneira como os animais são tratados no Egito, pois em virtude do alimento lhe ser constantemente suprido, aqueles que são mais ferozes vivem em pacífico convívio. O fato é que são domesticados pela bondade e, em alguns lugares, os crocodilos são dóceis para seus guardiões sacerdotais em virtude de serem por estes alimentados. E o mesmo fenômeno é também observado em muitas outras partes. Aristóteles, História de Animais. 9. Parece que a vontade de Deus é variável, pois o Senhor disse: porque me arrependo de ter feito o homem. Mas quem se arrepende do que fez tem uma vontade variável. Portanto, Deus tem uma vontade variável. Tomás de Aquino, Suma Teológica. 10. Nota-se pela situação do país, pelos hábitos do povo, pela experiência que temos tido sobre esse ponto, que é impraticável levantar qualquer soma muito considerável para a tributação direta. As leis fiscais têm se multiplicado em vão. Novos métodos para aplicar a arrecadação foram tentados inutilmente. A expectativa pública tem sido uniformemente desapontada e as tesourarias estaduais continuam vazias. Alexander Hamilton. 11. Sempre pensei que observar a lua nova sobre o ombro esquerdo é uma das coisas mais descuidadas, mais imprudentes que um corpo pode fazer. O velho Hank Bunker
fez isso uma vez e gabou-se muito. Em menos de 2 anos, apanhou um pileque e despencou da torre do moinho, ficando tão estatelado que o senhor poderia chamar-lhe uma espécie de fatia. Como estava assim achatado, meteram-no de lado entre 2 portas de cachoeira que serviram de caixão, e assim o enterraram, segundo dizem, mas isso não vi. Foi o pai quem me contou. De qualquer modo, foi o resultado de ele ter olhado para a lua daquela maneira, como um idiota. Mark Twain. As Aventuras de Huckleberry Finn. 12. Apenas direi, suficientemente, que a teoria da irrealidade do mal parece-me agora insustentável. Se fosse demonstrado que tudo o que pensamos ser mal era na realidade bom, persistiria ainda o fato de pensarmos que é mal. Isto poderia ser considerado uma ilusão ou um erro, mas uma ilusão ou um erro são coisas tão reais quanto quaisquer outras. A crença errônea de um selvagem de que a Terra é estacionária é tão real quanto o fato de um astrônomo acreditar corretamente que ela se movimenta. A ilusão de que o mal existe é, portanto, real. Mas então, para mim, pelo menos, parece certo que uma ilusão ou um erro que nos escondem a bondade do universo seriam, em si mesmos, um mal. Portanto, seria um mal real, em última análise. John M. E. McTaggart. 13. No fundo, não acreditava que tivesse atingido aquele homem. A lei das probabilidades decretou-me inocente do seu sangue, visto que em toda a minha pouca experiência com armas de fogo, nunca atingira coisa alguma que tentasse alvejar e sabia que fizera todo o possível por atingi-la. Mark Twain. 14. Senhor, vosso ensaio inclui a seguinte afirmação: como os testes de como os testes demonstraram que foram precisos, pelo menos 2 e 3 segundos para manobrar a culatra do rifle de Oswald. Evidentemente, Oswald não poderia ter disparado 3 vezes, atingido Kennedy 2 vezes e Connolly uma vez, em 5 e 6 segundos ou menos. Este argumento, noticiado em muitas observações após o assassinato, é imperfeito, e estou surpreendido por não o ter visto ainda refutado, admi admi admitindo-se que a cultura do rifle de Oswald a culatra do rifle de Oswald pudesse, de fato, ser manobrada em 2, 3 segundos, então Oswald poderia definitivamente disparar 3 tiros em menos de 5, 6 segundos, pois um cronômetro seria posto em funcionamento quando o primeiro tipo fosse disparado. O segundo tiro seria disparado quando o ponteiro do cronômetro marcasse 2, 3 segundos, e o terceiro tiro quando o cronômetro marcasse 4, 6 segundos. Conforme dizem, esqueceram o fato de que no tempo necessário para disparar 3 tiros foi preciso manobrar a culatra apenas 2 vezes.
Frederick T. Ware. 15. Uma subsistência abundante incrementa o rigor físico do trabalhador e a consoladora esperança de melhorar sua condição a fim de terminar seus dias, talvez, no conforto e na prosperidade, animam a empregar ao máximo esse vigor. Assim, quando os salários são alvos, veremos sempre os trabalhadores mais ativos, diligentes e desembaraçados do que quando os salários são baixos. Adam Smith. 5. Verdade e validade. Verdade e falsidade podem ser predicados das proposições, nunca dos argumentos. Do mesmo modo, propriedades de validade ou invalidade só podem pertencer a argumentos dedutivos, mas nunca a proposições. Existe uma conexão entre a validade ou invalidade de um argumento e a validade ou falsidade de suas premissas e conclusão, mas essa conexão de modo nenhum é simples. Alguns argumentos válidos contêm apenas proposições verdadeiras, como, por exemplo, todas as baleias são mamíferos. Todos os mamíferos têm pulmões. Portanto, todas as baleias têm pulmões. Mas um argumento pode conter exclusivamente proposições falsas e, apesar disso, ser válido, como por exemplo, todas as aranhas têm 6 pernas. Todos os seres de 6 pernas têm asas. Portanto, todas as aranhas têm asas. Este argumento é válido porque, se suas premissas fossem verdadeiras, sua conclusão também teria que ser verdadeira, mesmo no caso em que, de fato, fossem todas falsas. Por outro lado, se refletirmos sobre o argumento, se eu possuísse todo o ouro do Fort Knox, seria muito rico. Não possuo todo o ouro do Fort Knox, portanto, não sou muito rico. Vemos que, embora suas premissas e sua conclusão sejam verdadeiras, o raciocínio não é válido. Que as premissas podem ser verdadeiras e a conclusão falsa, se bem que não o sejam de evidência imediata, é fácil ver com clareza, considerando-se que, se eu herdasse US$ 1 milhão, as premissas continuariam sendo verdadeiras, mas a conclusão seria falsa. Podemos ilustrar ainda melhor este ponto mediante o seguinte argumento, que tem a mesma forma do precedente. Se Rockefeller possuísse todo o ouro do Fort Knox, então Rockefeller seria muito rico. Rockefeller não possui todo o ouro do Fort Knox. Portanto, Rockefeller não é muito rico. As premissas deste raciocínio são verdadeiras e a conclusão é falsa. Um tal argumento não pode ser válido, visto ser impossível que as premissas de um raciocínio válido sejam verdadeiras e sua conclusão falsa. Os exemplos precedentes mostram-nos que há argumentos válidos com conclusões falsas, assim como argumentos inválidos com conclusões verdadeiras. Por conseguinte,
A verdade ou falsidade de sua conclusão não determinam a validade ou invalidade de um argumento. Tampouco a validade de um argumento garante a verdade da sua conclusão. Há raciocínios perfeitamente válidos que têm conclusões falsas, mas devem ter pelo menos uma premissa falsa. O termo sólido é introduzido para caracterizar um argumento válido cujas premissas são todas verdadeiras. Evidentemente, a conclusão de um argumento sólido é verdadeira. Um raciocínio dedutivo não consegue estabelecer a verdade de sua conclusão se não for sólido, o que significa que não é válido ou, então, que nem todas as suas premissas são verdadeiras. Determinar a verdade ou falsidade das premissas é uma tarefa que incumbe à ciência em geral, pois as premissas podem referir-se a qualquer tema. O lógico não está tão interessado na verdade ou falsidade das proposições quanto nas relações lógicas que entre elas existem. Sempre que por relações lógicas entre proposições entendemos aquelas que determinam a correção ou incorreção dos argumentos em que podem ocorrer. Determinar a correção ou incorreção dos raciocínios está inteiramente dentro do domínio da lógica. O lógico está interessado na correção, até naqueles argumentos cujas premissas possam ser falsas. Poderá surgir alguma dúvida sobre o valor deste último ponto. Talvez possa ser sugerido que deveríamos limitar a considerar argumentos que tenham premissas verdadeiras e ignorar todos os demais. Mas, de fato, estamos interessados na correção de argumentos cujas premissas não sabemos se são verdadeiras e, com frequência, devemos até depender deles. Exemplos de tais situações são fáceis de sugerir quando um cientista está interessado na verificação de suas teorias mediante a dedução, a partir delas, das consequências suscetíveis de verificação, ignora de antemão quais são as verdadeiras. Se soubesse, não precisaria de efetuar testes ou verificações de espécie alguma. Em nossa vida cotidiana, encontramos-nos e a miúde diante de vários cursos alternativos de ação. Quando esses cursos são alternativas genuínas que não podem ser adotados simultaneamente, podemos tentar raciocinar sobre qual deve ser o caminho, as consequências, o caminho escolhido. De um modo geral, esse raciocínio consiste em calcular as consequências de cada uma das diferentes ações entre as quais temos que optar. Uma pessoa poderá raciocinar assim: se eu escolher a primeira alternativa, acontecerá isto ou aquilo. Por outro lado, suponhamos que eu prefira a segunda alternativa, então acontecerá uma outra coisa. Em geral, somos propensos a escolher entre cursos de ações diferentes, tendo em conta qual é o conjunto de consequências que preferimos ver realizados. Em cada caso, interessa-nos raciocinar corretamente, pois, assim, não sendo, corremos o risco de enganar-nos. Se nos interessássemos unicamente por argumentos que têm premissas verdadeiras, não saberíamos que linha de raciocínio levar em consideração até apurar qual das diferentes premissas é a verdadeira.
Se soubéssemos, não estaríamos interessados em absoluto nos argumentos, pois que nosso propósito ao elaborar os argumentos era procurar um apoio juntamente para decidir qual das premissas alternativas seria verdadeira. Limitar nossa atenção apenas aos argumentos com premissas verdadeiras seria inútil e contraproducente. Até agora, falamos unicamente sobre proposições e argumentos que contêm a forma de premissas e conclusões. Como se explicou, as proposições não são entidades linguísticas como as orações, mas aquilo que pode ser usado como significado das orações. Se os processos reais do pensamento ou raciocínio necessitam ou não de linguagem, é um problema para se discutir. É possível que o pensamento requeira o uso de símbolos de alguma espécie, quer se trate de palavras, imagens ou o que for. Todos sentimos uma certa simpatia pela menina que, ao lhe ser dito que pense antes de falar, replica: Mas como posso saber o que penso antes de ouvir o que digo? Talvez todo pensamento exija palavras ou algum outro tipo de símbolos, mas não se trata de uma questão que nos preocupe aqui. É óbvio que a comunicação de qualquer proposição ou de qualquer argumento requer símbolos e envolve linguagem. No resto deste livro, ocupar-nos-emos de argumentos declarativos cujas proposições são formuladas em linguagem. Contudo, o uso da linguagem complica nosso problema. Certos aspectos acidentais ou enganosos da formulação de proposições em linguagem podem dificultar ainda mais a tarefa de investigar as relações lógicas entre elas. Uma parte da tarefa do lógico, portanto, consiste em examinar a própria linguagem, primordialmente do ponto de vista da descoberta e da descrição daqueles seus aspectos que tendem a obscurecer a diferença entre o argumento correto e incorreto. Por esse motivo, dedicamos a primeira parte deste livro à linguagem. Exercícios. Indicar as premissas e conclusões dos argumentos contidos nos seguintes trechos. Alguns contêm mais de um argumento. 1. É ilógico raciocinar assim: sou mais rico do que tu, portanto, sou superior a ti. Sou mais eloquente do que tu, portanto, sou superior a ti. É mais lógico raciocinar: sou mais rico do que tu, portanto, minha propriedade é superior à tua. Sou mais eloquente do que tu, portanto, meu discurso é superior ao teu. As pessoas são algo mais do que propriedade ou fala. Epicteto. 2. Todo Estado é uma comunidade de determinado tipo, de toda comunidade, e todo Estado é uma comunidade de determinado tipo, e toda comunidade é estabelecida com vista a algum bem. A humanidade sempre age a fim de obter aquilo
que pensa ser bom. Mas se todas as comunidades almejam um certo bem, o Estado ou comunidade política, que é a mais alta de todas e que abrange tudo o mais, almeja o bem num grau maior do que qualquer outra comunidade. O bem supremo. Aristóteles. 3. No que diz respeito ao bem e ao mal, estes termos nada indicam de positivo nas coisas consideradas por si, nem são mais do que modos de pensar ou noções que formamos a partir da comparação de uma coisa com outra. Assim, uma só coisa pode ser ao mesmo tempo boa, má ou indiferente. A música, por exemplo, é boa para uma pessoa melancólica, má para uma que está de luto, enquanto para um surdo não é boa nem má. Baruch Spinoza. 4. Sempre que um homem transfere seu direito ou a ele renuncia, é uma consideração a algum direito reciprocamente transferido para si próprio ou a algum outro bem que, dessa maneira, espera obter. Por isso, é um ato voluntário. Dos atos voluntários de qualquer homem, o objetivo é algum bem para ele próprio. Portanto, existem certos direitos dos quais nunca se teve notícias por palavras ou outros indícios que o homem tenha abandonado ou transferido. Em primeiro lugar, o homem não pode renunciar ao direito de resistir a quem o ataca pela força para lhe roubar a vida, porque não se concede que ele pretenda, desse modo, obter algum bem para si próprio. Thomas Hobbes, Leviatã. 5. Ainda que exista um emborrecimento sumamente poderoso, sumamente ardiloso, que empregue ainda que exista um embusteiro sumamente poderoso, sumamente ardiloso, que empregue todos os seus esforços para manter-me perpetuamente ludibriado, não pode subsistir dúvida alguma de que existo, uma vez que ele me ludibria, e por mais que me engane a seu bel prazer, jamais conseguirá que eu não exista, enquanto eu continuar pensando que sou alguma coisa. Então, uma vez ponderados escrupulosamente todos os argumentos, tenho de concluir que sempre que digo ou concebo em meu espírito eu sou, logo existo. Esta proposição tem que ser necessariamente verdadeira. René Descartes, Meditações Metafísicas. 6. É deveras uma opinião estranhamente predominante entre os homens que as casas, montanhas, rios e, numa palavra, todos os objetos sensíveis têm uma existência natural ou real, distinta deles, sem serem percebidos pelo entendimento. Mas por maior que sejam a segurança e a aquiescência com que esse princípio é aceito no mundo, quem se decidir no seu íntimo contestá-lo poderá perceber, se não estou equivocado, que ele implica uma contradição manifesta, pois que são os objetos já citados, senão as coisas que percebemos pelos sentidos, e que percebemos além das nossas próprias ideias e sensações. Não é francamente
repugnante que quaisquer dessas coisas ou qualquer combinação delas existam sem ser percebidas? George Berkeley, Tratado sobre os princípios do conhecimento humano. 7. Consideremos as cores vermelhas e branca do pórfiro. Impeca-se a luz de incidir nele e as cores desaparecem. Deixa de produzir em nós quaisquer ideias ou noções de cor. Com o retorno da luz, esta nos transmite de novo essas aparências. Poderá alguém pensar que alterações reais são feitas no pórfiro pela ausência ou presença da luz e que essas ideias de brancura e vermelhidão estão realmente no pórfiro sob a luz, quando é evidente que não há cor no escuro? Possui, de fato, uma tal configuração de partículas, quer de noite, quer de dia, que estão aptas, graças aos raios de luz refletidos em algumas partes dessa pedra dura, e nos transmitir a ideia de vermelhidão e refletir em outras partes a ideia de brancura, mas o branco e o vermelho não estão na pedra em momento nenhum, tratando-se apenas de uma contextura que tem o poder de nos conceder tais sensações. John Locke, um ensaio sobre o entendimento humano. 8. Não é possível conceber alguma coisa no mundo, ou mesmo fora dele, a que se possa chamar boa sem restrições, exceto uma boa vontade. Inteligência, argúcia, discernimento e outros talentos do espírito, seja qual for o nome que se lhes dê, ou a coragem, a resolução e a perseverança, como qualidades do temperamento, são indubitavelmente boas em muitos aspectos, mas esses dons da natureza podem também tornar-se extremamente nocivos se a vontade que vai usá-los e que, portanto, constitui o que se designa por caráter, não for a boa. O mesmo ocorre com os dotes de fortuna, poder, riqueza, honra, até a saúde, bem-estar e contentamento geral com nossa condição, a que se chama felicidade, inspiram o orgulho e, com frequência, a presunção, se não houver uma boa vontade para corrigir a influência desses males sobre o espírito e, comitantemente, retificar também todo o princípio de conduta e adaptá-lo à sua finalidade. Emmanuel Kant. 9. O objeto do raciocínio é descobrir, partindo do exame daquilo que já sabemos, alguma outra coisa que ainda não sabemos. Por consequência, o raciocínio é bom se for de tal modo que dê uma conclusão verdadeira a partir de premissas verdadeiras e não de outro modo. Assim, a questão de sua validade é puramente uma questão de fato e não de pensamento. Sendo a as premissas e B a conclusão, a questão é que esses fatos estão realmente tão relacionados quanto se A for B. Sendo assim, a inferência é válida. Caso contrário, não é
Não se trata, em absoluto, da questão de saber se, quando as premissas são aceitas pelo espírito, sentimos ou não um impulso para aceitar também a conclusão. É certo que, de um modo geral, raciocinamos corretamente por natureza, mas isso é um acidente. A conclusão verdadeira continuaria sendo verdadeira se não tivéssemos qualquer impulso para aceitá-la, e a falsa continuaria sendo falsa, ainda que não fôssemos capazes de resistir à tendência para crer nela. Charles Sanders Peirce. 10. O problema é, num sentido lato político. Por ser certo que a maioria da humanidade comete falácias, será melhor que se tirem falsas conclusões de premissas verdadeiras ou conclusões verdadeiras de falsas premissas? Uma questão desta natureza é insolúvel. A única solução verdadeira parece ser que aos homens e mulheres comuns devia ensinar-se lógica para que fossem capazes de evitar a exposição de conclusões que apenas parecem decorrer de certas premissas. Quando se diz, por exemplo, que os franceses são lógicos, o que se pretende esclarecer com isso é que, quando aceitam uma premissa, também aceitam tudo o que uma pessoa totalmente destituída de sutileza lógica erroneamente suportaria decorrer da premissa, erroneamente suporia decorrer da premissa. Trata-se de uma qualidade sumamente indesejável de que, em geral, as nações de língua inglesa estão no passado mais isentas do que quaisquer outras. Mas há indícios de que, se quiserem permanecer livres a esse respeito, necessitarão de mais filosofia e mais lógica do que tiveram no passado. Antigamente, a lógica era a arte de estabelecer inferências. Converteu-se agora na arte de evitar inferências, visto parecer que as inferências a que nos sentimos naturalmente inclinados a formular, dificilmente jamais serão válidas. Conclui-se, portanto, que a lógica deveria ser ensinada nas escolas com a finalidade de ensinar as pessoas a não raciocinarem, pois se raciocinam, é quase certo que raciocinarão errado. Bertrand Russell. Exercícios de raciocínio. Os problemas seguintes requerem raciocínio para sua solução. A fim de provar que uma resposta é correta, uma vez encontrada, necessita-se de um raciocínio cujas premissas estejam contidas no enunciado do problema e cuja conclusão seja a resposta ao mesmo. Se a resposta é correta, poder-se-á construir um raciocínio válido. O leitor é solicitado, ao trabalhar com estes problemas, a preocupar-se não só em encontrar as respostas corretas, mas em formular também os raciocínios que provem a correção das respostas. 1. Numa certa comunidade mítica, os políticos sempre mentem e os não políticos falam sempre a verdade. Um estrangeiro encontra-se com três nativos e pergunta ao primeiro deles se é um político. Este responde à pergunta:
O segundo nativo informa, então, que o primeiro nativo negou ser um político, mas o terceiro nativo afirma que o primeiro nativo é realmente um político. Quais desses três nativos eram políticos? 2. De três prisioneiros que estavam num certo cárcere, um tinha visão normal, o segundo era caolho e o terceiro era totalmente cego. Os três eram, pelo menos, de inteligência média. O carcereiro disse aos prisioneiros que, de um jogo de três chapéus brancos e dois vermelhos, escolheria três e colocá-los-ia em suas cabeças. Cada um deles estava proibido de ver a cor do chapéu que tinham em sua própria cabeça. Reunindo-os, o carcereiro ofereceu a liberdade ao prisioneiro com visão normal, se fosse capaz de dizer a cor do chapéu que tinha na cabeça. O prisioneiro confessou que não podia dizer. A seguir, o carcereiro ofereceu a liberdade ao primeiro, que tinha um só olho, na condição de que dissesse a cor do seu chapéu. O caolho confessou que também não sabia dizer. O carcereiro não se deu ao trabalho de fazer idêntica proposta ao prisioneiro cego, mas, à instância deste, concordou em dar-lhe a mesma oportunidade. O prisioneiro cego abriu, então, o amplo sorriso e disse: Não necessito da minha vista. Pelo que meus amigos com olhos disseram, vejo claramente que o meu chapéu é. 3. Num certo trem, os empregados se dividiam em três pessoas: o guarda-freio, o foguista e o maquinista. O guarda-freio, o foguista e o maquinista. Seus nomes, por ordem alfabética, eram Jones, Robson e Smith. No trem havia também três passageiros com os mesmos nomes: Sr. Jones, Sr. Robson e Sr. Smith. São conhecidos os seguintes fatos: A. O Sr. Robson vive em Detroit. B. O guarda-freio vive a meio caminho de Detroit e Chicago. C. O Sr. Jones ganha exatamente $20.000 por ano. D. Smith, em certa ocasião, derrotou o foguista jogando sinuca. É um vizinho do guarda-freio que vive numa casa ao lado da casa deste e é um dos três passageiros mencionados, ganha exatamente o triplo do que ganha o guarda-freio. F. O passageiro que vive em Chicago tem o mesmo nome do guarda-freio. Pergunta-se: qual é o nome do maquinista? 4. Os membros de uma pequena companhia de empréstimos são o Sr. Black, Sr. White, Sra. Coffee, Senhorita Ambrose, Sr. Kelly e
senhorita Earnshaw. Os cargos que ocupam são gerência, subgerência, contadoria, estenografia, caixa e secretariado, ainda que não necessariamente por essa ordem. A pessoa que ocupa a subgerência é neta da que exerce a gerência. O contador é genro da pessoa encarregada da estenografia. O Sr. Black é solteiro. A Sra. White tem 22 anos. A senhorita Ambrose é enteada da pessoa encarregada da caixa. E o Sr. Kelly é vizinho do gerente. Pergunta-se: qual é o cargo de cada uma dessas pessoas? 5. Benno Torelli, amável anfitrião do mais seleto nightclub de Hamtramck, foi morto a tiros por um bando de gangsters, porque se atrasou no pagamento da soma que lhe entregava o título de proteção. Após um considerável esforço por parte da polícia, 5 homens foram levados ao promotor distrital, que lhes perguntou o que tinham de declarar em sua defesa. Cada um dos homens fez 3 declarações, 2 verdadeiras e uma falsa. Suas declarações foram: Left. Não matei Torelli. Nunca tive um revólver de minha propriedade. Quem o matou foi Spike. Red. Não matei Torelli. Nunca tive um revólver de minha propriedade. Os outros caras estão tratando de tirar o corpo fora. Dopey. Estou inocente. Nunca vi Butch antes. Spike é o culpado. Spike. Sou inocente. Butch é que tem a culpa. Left mentiu quando disse que fui eu. Butch. Não matei Torelli. Red é o culpado. Dopey e eu somos velhos companheiros. Quem foi o criminoso? 6. As senhoras Adams, Baker, Cat, Dodge, Ennis e a desleixada senhora Fisk foram todas ao empório fazer compras uma manhã. Cada uma foi diretamente ao andar em que havia o artigo que queria comprar e cada uma delas comprou um único artigo. Compraram um livro, um vestido, uma bolsa, uma gravata, um chapéu e um candeeiro. Todas as mulheres, exceto a senhora Adams, entraram no elevador no andar térreo. Também entraram no elevador 2 homens, 2 mulheres, a senhora Cat e a que comprou a gravata saíram no segundo andar. No terceiro andar era a seção de vestidos. Os 2 homens saíram no quarto andar. As A mulher que comprou o candeeiro saiu no quinto andar e deixou a desleixada senhora Fisk saltar sozinha no sexto andar. No dia seguinte, a senhora Baker, que recebeu a bolsa como presente de surpresa de uma das mulheres que saíra no segundo andar, encontrou seu marido agradecendo a gravata que uma das outras mulheres lhe tinha dado. Se os livros eram vendidos no andar térreo e a senhora Ennis foi a sexta pessoa a sair do elevador,
Que foi que cada uma dessas mulheres comprou? 7. 5 homens que foram companheiros na última guerra estão reunidos. São eles Greene, Brown, Peters, Eddy e Nash, cujas profissões são gravador, barbeiro, protético, engenheiro e neurologista. Por coincidência, vivem nas cidades de Greene Plains, Brownsville, Petersburg, Edds Ferry e Nashville, mas nenhum vive na cidade que tem um nome semelhante ao deles. Nem o nome da sua ocupação tem a mesma inicial que o seu nome ou o nome da cidade em que vive. O barbeiro não vive em Petersburg. Brown não é o protético nem engenheiro. Também não vive em Petersburg e tampouco em Edds Ferry. O Sr. Eddy vive em Nashville e não é barbeiro nem gravador. Green não reside em Brownsville. E Nash, que não é barbeiro nem engenheiro, tampouco aí vive. Dispondo apenas da informação dada, pode o leitor determinar o nome da cidade em que reside Nash? 8. Dan Daniel Kilrain foi assassinado numa estrada solitária a 3 quilômetros de Pontiac às 3h30 da manhã de 17 de março de 1952. Otto Curley, Slim, Mickey e Kid foram detidos uma semana depois em Detroit e submetidos a interrogatório. Cada uma das 5 pessoas fez 4 declarações, 3 das quais eram verdadeiras e uma falsa. Um desses homens matou Kilrain. Quem foi? Suas declarações foram: Otto. Eu estava em Chicago quando Kilrain foi assassinado. Nunca matei ninguém. Kid é o culpado. Mickey e eu somos amigos. Early. Não matei Kilrain. Nunca possuí um revólver em toda a minha vida. Kid me conhece. Eu estava em Detroit na noite de 17 de março. Slim. Early mentiu quando disse que nunca possuiu um revólver. O crime foi cometido no dia de São Patrício. Otto estava em Chicago nessa ocasião. Um de nós é o culpado. Mickey. Não matei Curley, que ele nunca esteve em Pontiac. Nunca vi Otto antes. Curley estava comigo em Detroit na noite de 17 de março. Kid. Não matei Curley. Nunca estive em Pontiac. Nunca vi Curley antes. Otto mentiu quando disse que sou o culpado. 9. Uma mulher convidou recentemente 5 pessoas para um chá. Os nomes das 6 mulheres que se sentaram ao redor de uma mesa circular eram as senhoras Abrams, Banjo, Cleve, Dumont, Eckwall e Fish. Uma delas era surda, outra era muito faladora, outra terrivelmente gorda, outra detestava a senhora Dumont, outra tinha uma deficiência vitamínica e a outra era dona da casa. A mulher que estava, a mulher que detestava a senhora Dumont, sentou-se defronte da senhora Banjo. A mulher surda ficou sentada diante da senhora Cleve, que por sua vez estava entre a mulher que tinha
uma deficiência vitamínica e a mulher que detestava a senhora Dumont. A mulher gorda sentou-se defronte da senhora Abrams, ao lado da mulher surda e à esquerda da que odiava a senhora Dumont. A mulher que tinha uma deficiência vitamínica sentou-se entre a senhora Clive e a mulher que estava sentada em frente da mulher que detestava a senhora Dumont. A senhora Fish, que era boa amiga de todas, sentou-se ao lado da mulher gorda e em frente da dona da casa. Pode o leitor identificar cada uma destas encantadoras mulheres? 10. 5 homens participam de uma partida de pôquer. Brown, Perkins, Turner, Jones e Rayleigh. Suas marcas de cigarros são Lucky's, Camel, Bull, Old Gold e Chatterfield, ainda que não necessariamente nessa ordem. No no princípio do jogo, o número de cigarros que cada um dos jogadores possuía era 20, 15, 8, 6 e 3, mas não necessariamente nesta ordem. Durante o jogo, em um determinado momento em que ninguém estava fumando, ocorriam as seguintes condições: A. Bucks pediu 3 cartas. B. Rayleigh fumava fumara a metade dos cigarros que tinha no princípio, ou um menos um menos dos que Turner fumara. C. O homem dos Chesterfield tinha, no começo, um número de cigarros igual ao que tinha agora, mais outro tanto, mais metade desse outro tanto, ou seja, 2,5 mais do que tem no momento. D. O homem que estava jogando para cor só pode saborear o mentol do seu quinto cigarro, só pôde saborear o mentol do seu quinto cigarro, o último que fumou. É, o homem que fumava Lucky's tinha fumado pelo menos 2 mais do que qualquer outro, incluindo Bugs. F. Brown tirou tantos esses quantos Brown tirou tantos ases quantos cigarros tinha originalmente. G. Ninguém tinha fumado todos os seus cigarros. H. O homem que fumava Camel pediu a Jones que lhe passasse os fósforos de Brown. Quantos cigarros tinha cada homem no começo e de que marca eram?